Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando nossa 11ª aula de Religiões Comparadas 1 e 2. Boa noite, graça e paz. Graça e paz, boa noite. Boa noite, graças a paz a todos. Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que hoje é a nossa última aula. Éramos para ter terminado na 10ª aula, mas como o assunto é muito extenso, hoje nós estaremos também trabalhando sobre o tema Religiões comparadas. Hoje nós terminaremos o módulo dos Mórmons, falaremos da congregação e faremos mais um apanhado. E eu preparei até algumas coisas aqui para vocês sobre como entender no dia a dia e como se posicionar, principalmente no evangelismo, na comunicação, com todas essas religiões que aprendemos, qual deve ser a nossa atitude, como nos portar. Eu sei que muitas coisas nós já fazemos no dia a dia, mas nunca é demais relembrar alguns princípios, tá bom? Então, quero lembrar a todos que as nossas aulas são gravadas, para que os irmãos possam reutilizar aqui as nossas aulas, os temas, os livros, os debates, e quem sabe no futuro Deus possa utilizar esses módulos para que irmãos também aprendam fazendo diferente de nós, que aqui estamos de forma presencial, mais online, eles possam pegar um módulo como esse, que hoje estaremos concluindo, e fazê-lo de forma online. É claro que é outra dinâmica, nosso seminário a gente está criando essa ferramenta, mas fica aqui. Então, as nossas aulas são gravadas por isso, tá bom? Vamos lá, então, meus irmãos. Já oramos, como é costume, né? E eu quero ler o texto, Romanos 10, versículo 9 e versículo 10. A gente começar aqui a última parte de tudo aquilo que a gente já aprendeu. Hoje eu vou utilizar muito Romanos 10, versículo 9 e versículo 10. Hoje nós estaremos utilizando o restante da apostila do slide do professor Sidney, e depois nós estaremos pegando aqui o material do professor Paulo Pescador. Hoje o material dele vai ser bem oportuno, porque sobre os Mormons ele trabalha sobre vários pontos muito interessantes, e eu quero utilizar a apostila dele para que a gente possa estar mergulhando aqui, tá bom? Então, quem achou, pode ler para nós, por favor. Romanos 10, versículo 9 e versículo 10. Vamos lá. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém. Esse é um texto muito lido, principalmente quando uma vida entrega a sua alma a Jesus. Porque aqui é uma verdade. Aquele que invocar o nome do Senhor de todo o coração será salvo. E misteriosamente e milagrosamente o Senhor salva pessoas o tempo todo, em todos os lugares, começando na igreja, que, né, nesse quesito eu diria que a igreja é o grande berçário do Senhor, onde nascem muitos filhos, mas assim como na vida, filhos nascem dos lugares mais variados, nascem nas conduções, enquanto as bolsas das mães se rompem e elas estão sendo deslocadas para os hospitais, nascem em casa, nascem em fazenda, nascem em barco. Assim é o poder de Deus sobre aqueles que se entregam a Cristo. Aonde alguém invocar o nome do Senhor e reconhecer que Ele é Salvador e Senhor, ele será salvo, se o fizer de todo o coração. Pode ser no leito de enfermidade, pode ser numa cadeia, pode ser numa rua, pode ser numa floresta, em alto mar, pode ser dentro da igreja, pode ser numa classe de seminário, num colégio, no mercado de trabalho, em qualquer lugar. Então, as religiões que ainda pregam a Bíblia, eu quero acreditar
que muitas pessoas, misteriosamente, mesmo essas pessoas estando numa seita, se essas pessoas lerem a Bíblia, há ainda uma chance dessa pessoa se converter, mesmo numa seita. O que aconteceu com Lutero pode acontecer com muitas pessoas. E eu queria até contar uma breve história de um rapaz que foi evangelizado na cadeia, e ele recebeu o Novo Testamento, aquele Novo Testamento de bolso. E enquanto o pastor pregava ali para ele, e falava de Deus para ele, ele dizia, eu não creio, eu não creio, eu não creio, e essa é a forma que eu vivo, e era uma pessoa assim de um coração muito duro. E ali, né, o pastor, com toda a paciência, com toda a ternura, continuou pregando, e deu a Bíblia para ele, e o pastor disse assim para ele, olha, tenta ler. Ele falou, não vou ler não. Aí ele pegou a Bíblia e viu que a Bíblia, as folhas da Bíblia são folhas de seda, né? E ali ele falou assim, eu acho que eu vou ler, mas essa folha de seda aqui dava para enrolar um baseado. E ali o pastor, muito contrariado, né, falou assim, então, ela é tua, faz o que você quiser, mas então faz o seguinte, antes de você fazer um cigarro de maconha, leia a folha primeiro. Leia a folha, aí depois você faz o que você quiser com ela, afinal de contas ela é tua. Tá bom? Tá bom. Bom, o rapaz foi lendo, e lendo dia a dia, e aí cada folha que ele lia ia fazendo um baseado. Chegou em João 3,16, ele não aguentou e se converteu. Só que, de contrapartida, formou 3 evangelhos e, e 2 capítulos, né? Mais 1 hora, né? A frase que a gente tem como um provérbio, né? A água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, quebrou o coração daquele perturbado e ele se rendeu a Cristo. Poder da palavra, né, irmãos? Eu me lembro que o irmão contou essa história para nós, falando, poxa vida, Deus seja louvado. Fumou 3 evangelhos, né? Ou seja, o coração duro, né? Lia uma passagem da Bíblia e ia lá e fazia um cigarro de maconha e fumava, né? Mas eu acredito, irmãos, que de uma forma muito misteriosa, assim como houve essa conversão, quando a pessoa tem um contato com a Bíblia, é o poder do Espírito. Tá bom? Então, deixo aqui essa abertura e conto esse testemunho, porque eu não duvido. Quantos são aqueles que rasgam Bíblias, cospem Bíblias, queimam Bíblias e depois serão apaixonados por ela e proclamarão ela? Não é verdade? Tá bom, meus irmãos? Amém. Vamos lá, então? Uhum. Vamos lá. Então, vou compartilhar aqui com vocês 3 evangelhos camarada fumou, eu vou te falar, hein? Perturbado, né? Irmãos, eu sempre fui um católico muito reverente, e eu acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus. Quando uma pessoa estava dando os folhetos, e alguém pegava e jogava fora, eu olhava para a pessoa e falava, não, não faz isso não. Oh, mas por quê? Ele é crente. Eu falei, não, não tem a ver com ele, tem a ver com a Bíblia, ó, é um texto da Bíblia. A pessoa muitas vezes ficava até meio contrária, mas você é crente? Eu falei, não, eu não sou crente. Mas não é um texto da Bíblia? Eu lembro que a Bíblia sempre foi para mim palavra de Deus. E hoje vai ser interessante que a gente vai trabalhar um pouco também na congregação, e nós vamos ver que dentro do estatuto da própria congregação, houve várias mudanças, eles colocam a congregação, eles creem na Bíblia, e que a Bíblia contém a palavra de Deus. Interessante, não? Houve uma reformulação agora, mais recente, no ano de 2022, no Estatuto da Congregação. Eu quero acreditar que, em virtude da pandemia, eles deram uma apaziguada, mas mesmo assim é aquela apaziguada bem sutil que não mudou muita coisa. Então hoje, vamos lá, meus irmãos, vai ser bom porque a gente vai fazer um pente fino e vamos lá. Então vou compartilhar aqui com vocês. Nós começamos a semana passada falando dos Mórmons, e paramos aqui, nesse último ponto, quando Joseph Smith morre, e ali
é sepultado, né, ao lado do Irion Smith, e aí a gente ia começar a falar aqui sobre a questão da poligamia, tá bom? Querem fazer alguma pergunta de algum ponto da semana passada, que vocês de repente não lembram? Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Tranquilo, então vamos lá. Hoje a gente vai ler também aqui, como esses slides eles são poucos, mas mais sucintos, eu vou utilizar também o material do professor Paulo Pescador, porque lá está mais detalhado e os assuntos doutrinários vão ser muito relevantes, porque, inclusive no próprio material do Paulo Pescador, dessas seitas, os mormons, ele consegue, depois de toda alteração, logo depois de Joseph Smith, até recapitulando um pouco, irmãos, vocês vão ver aqui que no slide anterior, eles acabam passando por momentos muito difíceis, como diz aqui, né, uma discordância sobre a economia de Nauvoo entre Joseph e alguns de seus amigos acabou ocasionando uma excomungação da parte de Joseph. Agora, os anti-mormons formaram sua própria igreja e o jornal também deles denunciou a poligamia, fato que foi negado por Joseph sobre a teoria de que o jornal não possuía provas contra os assuntos. O jornal foi denunciado de perturbação da ordem pública. O jornal teve de fechar, o que gerou um grande tumulto na cidade. Joseph e seus irmãos acabaram presos e, no mesmo dia, um grupo armado invade a cadeia, matam Irion Smith com um tiro na face e Joseph Smith morto ao pular a janela. Ambos foram enterrados em Nauvoo. Então aqui, né, tem os túmulos nessa foto de Irion Smith, Joseph Smith e Emma Haley Smith. E a gente vai ver já na apostila do professor Paulo Pescador que, mesmo que o começo do mormonismo tenha sido um começo muito tumultuado, depois os próximos líderes que estabelecem e organizam essa igreja, eles conseguem deixar essa igreja muito em ordem, no sentido de estrutura. É claro que eles passam por várias mudanças, mas ao longo dos anos eles vão fazendo uma estrutura, vão aparando as suas frestas, e hoje, por exemplo, quando nós olhamos o mormonismo, nós não temos assim muitas críticas éticas, morais, críticas da maneira em que eles se comportam na sociedade, ou seja, eles conseguiram, de uma forma ou de outra, se ajustarem em moldes, eu diria até que recebem, em certa medida, elogios aonde quer que eles estejam. Não estou dizendo com isso que seja uma religião correta, de doutrinas corretas. A gente sabe que é uma seita, é uma heresia, mas eu estou fazendo aqui uma abordagem porque Joseph Smith, ele praticou a poligamia, ele teve, né, ímpetos de tumulto, de confusão, e de uma forma, mesmo sabendo historicamente que ele teve todos esses rastros negativos, hoje os mormons olham para ele como um santo homem. E é uma coisa até surpreendente, porque é quase que uma cegueira absoluta, né? Reconhecer que eles hoje são bem estabelecidos, bem educados, bem harmoniosos é uma coisa, mas validar o que os fundadores fizeram e fazer uma vista grossa é no mínimo estranho, tá bom? Então fica aqui um comentário, tá bom? Então vamos lá para os nossos slides, meus irmãos, vamos lá? Vamos lá. Leia para nós, Júnior, por favor. Poligamia. Ok. A poligamia. Joseph Smith defendeu a poligamia. Quando morreu, deixou 27 esposas e 44 filhos. É questionável, pois ela não existe oficialmente. Então, né, muitas coisas, irmãos, hoje em dia, a gente tem que lembrar que naqueles dias não tinha como se provar muita coisa. Então, quando uma pessoa negava-se algo,
se ele fosse uma pessoa que soubesse esconder os seus rastros, naturalmente, se ele tinha um colegiado ao lado deles, como aconteceram nos TJs, como aconteceram, inclusive, nos adventistas, ou em qualquer grupo religioso, até mesmo nos grupos protestantes, se as pessoas quisessem esconder e o seu corpo ali de staff, os líderes ao redor, quisessem, de fato, dizer que não foi, fica muito difícil de sustentarmos algumas coisas. É claro que, nesse caso, o que nós queremos dizer aqui que é questionável, não é que ele não tinha poligamia, não era isso, mas muitas das esposas, querendo ou não, quando ele tenta negar a poligamia, fica o dito pelo não dito, né? Hoje não tem mais como fazer isso. Uma pessoa que diz o filho não é meu é fácil. DNA nele, né? Teste de DNA. Então não tem como negar o fato, né? Então a gente vai ver já mais na apostila algumas informações sobre isso, tá bom? Tudo bem até aí? Ok. 27 esposas. O que vocês acham? Tá bom aí? Deixou os muçulmanos com dor de cotovelo? Essa diz que não existe mais, né? Só que eu trabalhei com um rapaz que até hoje nossos colegas suspeitavam que ele era mórmon. Todos nós suspeitávamos que ele tinha duas famílias. Ele sempre ficava financeiramente, não ganhava mal financeiramente, comprometido. E sempre que ele levava cesta básica, outras coisas, e o pessoal, muita gente desconfiava que ele tinha uma outra família, né? E se vocês veem, né, irmãos, a questão da poligamia no Novo Testamento, ela é consolidada, né? A gente não tem dúvida, né? É claro. Não se deixa dúvida. Eu me lembro que quando nós estávamos ainda como extensão da STBnet, a primeira turma, um dos alunos, se eu não me engano, foi na matéria de teologia pastoral, ele perguntou assim, nós estamos falando sobre a questão das vocações pastorais, e lemos aquele texto de Timóteo e Tito, que fala sobre as qualificações, né? E um dos alunos perguntou e falou assim, pastor Rai, o que você entende como esposa de uma só mulher? Eu falei, eu entendo o que o texto diz, ué. Tá claro? Por quê, irmão? Não, é porque esses dias aí eu vi um pastor pregando algo que eu nunca tinha ouvido. Eu falei, é mesmo? Então diga. Eu também desconheço qualquer outra afirmação fora disso, né? Ele falou assim, não, pastor tal, fulano de tal, conhecido até, disse que é uma mulher, marido de uma só mulher por vez. Deu para entender? Ou seja, não, pastor tem que ser marido de uma só mulher. Mas não quer dizer que seja uma única para sempre até que a morte separe. Caso houve separação, ele não pode ter duas. Então ele separa daquela e casa de novo. Mas é só uma. E o pastor já tinha casado pelo menos ali umas 5, 6 vezes. Aí eu te falo, meu irmão, finais dos tempos ou não? Bom, agora imagine se esse cara vira mórmon. Aí pronto, aí vamos lá. Tá bom? Brincadeiras à parte, continua, Júnior, para nós. O livro de Mórmon se vale de muitas lendas dos povos primitivos na América. Já nós veremos na apostila do professor Paulo Pescador sobre qual deve ter sido a provável fonte de Joseph Smith. É muito interessante. Aqui os outros livros também, que ele também tem como bases, né, doutrinária. Pode ler para nós, Júnior? Os Mormons usam 2 livros base, a Bíblia e o livro de Mórmon, e também Doutrinas e Convênios e Pérola de Grande Valor. Joia. Ou seja, é aquilo que nós falamos na última aula. Não é apenas a Bíblia, mas é a Bíblia, o livro de Mormons, Doutrinas e Convênios, que seriam as 2 bases principais, e tem esse terceiro também, que Pérolas de Grande Valor, tá? Que seria Tem uma similaridade com o Adventista, né? Sim, os escritos de Ellen White. White. Exatamente. E também nem um pouco diferente dos Urselitas, né? E ali você tem
as novas Do revelações profeta, né? do corpo governante Isso, isso. né? Nenhuma diferença, né, Júnior? E o profeta também, né? Tanto a Sim. profetisa e o profeta. Pode ler. Graça e paz, Gil. A verdade sobre a composição do livro de Mórmon. Isso, leia para nós, Júnior. Por volta de 1812, Salomão Spaulding, pastor presbiteriano, escreveu uma ficção sobre os primitivos habitantes da América. Olha aí. Spaulding morreu... pode falar. Eu disse que a gente ia ver na apostila, mas aqui também está registrado esse fato, né? Ou seja, não foi somente possivelmente, esse pastor Salomão, ele foi, quem sabe, o gatilho, a fonte pelo qual Joseph Smith se baseou em toda a sua construção. Tá bom, meus irmãos? Continua para a gente. Spaulding morreu sem publicar o livro e o manuscrito caiu nas mãos de um ex-pastor batista, Sidney Rigdon. Pode ler, por favor. Rigdon se tornou teólogo de Smith. Esse teria sido o livro que originou o Livro dos Mórmons. Basicamente, o livro reproduz, em parte, liturgia das igrejas anglicanas e metodistas. Agora, olha só uma coisa aqui, irmãos. Salomão era o quê? Um pastor presbiteriano. Um ex-pastor batista, Sidney, se torna teólogo de Smith. Ou seja, percebam que ele estava ligado diretamente às igrejas. Pode ver que o livro traz as liturgias das igrejas anglicanas, metodistas, ou seja, presbiteriano, anglicano, metodista. Então, mais uma vez, uma seita que nasce debaixo dos nossos narizes, né? É claro, a gente não tem o controle sobre isso, mas é lamentável, né, meus irmãos? Tá bom? Reformulou com base na liturgia dessas igrejas. Né? Sim. E aí, continua para nós, Júnior, por favor. O mormonismo está em constante evolução, já que os presidentes das igrejas são considerados órgãos de revelação divina. Ou como eu mencionei na 10ª aula, eles são chamados de profetas. Profetas. Bom, agora aqui, irmãos, tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Bom, até aí tudo jóia, nenhuma coisa tão diferente das demais religiões. Agora aqui é um ponto bem interessante, irmãos. O casamento e o batismo pelos mortos. Bom, batismo pelos mortos, eles praticam como, eu diria, eles têm a base nesse texto de 1 Coríntios 15, 29, e eles praticam algo muito curioso, que ao mesmo tempo é uma das bases da fé deles, mas acaba sendo um gatilho para levar muitos outros a se converterem e para trazer uma solução sobre os antepassados que morreram sem se converter. Eu não sei se vocês sabem, mas dentro do mormonismo, se você teve um parente que morreu sem ser batizado, você pode batizar-se em nome dele. E por essa razão, a árvore genealógica que eles acabaram desenvolvendo, né, e dizem que dentro dos estudos de árvore genealógica, os mormons acabam sendo um dos grupos mais prolixos. Por quê? Porque já que isso está fundamentado em um dos credos deles, quem é que não quer ter os seus descendentes salvos? Por exemplo, né, eu sou nordestino. Algum tempo atrás, o meu irmão foi para o Ceará e ele pegou a foto do meu avô, que eu não conhecia. E aí ele publicou e brincou comigo, falando: meu irmão, você lembra demais o nosso avô, né? Avô Miguel, é o apelido que ele tinha. E quando eu olhei a foto, eu me vi velho. Falei: meu pai, eu vou ficar mais ou menos assim. E dei risada, nós brincamos, tal. E quem é que não quer, irmãos, pegar todos os seus antepassados e parentes que você ama e realizar um rito batismal para que esses irmãos, parentes, avós, bisavós, tataravós e tantas outras gerações
se encontrem com Deus nos céus. Concorda que, ao mesmo tempo que é um gesto de piedade por parte de quem se batiza, mas acaba também sendo um vínculo emotivo, afetivo, que gera em nós o quê? Um pertencimento e um favorecimento para nós e para todos os descendentes nossos, ou seja, até mesmo numa perspectiva social, você não tem o discurso do inferno que afasta, mas você tem uma possibilidade da reconciliação com Deus. Só que tudo isso, meus irmãos, é castelo nas nuvens, que a Bíblia não fala sobre isso. Essa citação de Paulo, por mais confusa que ela seja, e admitamos, é uma citação realmente confusa, a gente não vai fazer aqui um debate dela, temos uma leitura sobre ela, mas não podemos dizer que era isso que Paulo estava falando para fazer, até porque nos dias de Paulo isso não era comum. A gente vai ver alguma coisa acontecer na história da igreja dessa natureza lá para o 2º século. E mesmo assim isso não se perdura, porque os cristãos veem que isso não tem sentido, porque ao mesmo tempo que esse texto pode dar uma interpretação disso, existem muitos outros textos que negam isso, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, os textos que contra-argumentam são muito maiores. Uma pessoa desavisada, uma pessoa que tem uma hermenêutica fraca, pode fazer desse texto uma leitura para isso e pode até se enveredar. Mas no momento que ela lê a Bíblia e o Novo Testamento, ela não vai conseguir sustentar esse postulado, né? Tá bom? Então, não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre o batismo dos mortos. Eu já havia visto, né? Estudado até sobre esse assunto. É um texto que eles usam isolado, né? Fazer uma hermenêutica para criar uma doutrina em texto isolado é um absurdo, porque aí no contexto Paulo está falando sobre ressurreição. A Bíblia não indica nenhuma parte da Bíblia indica que tem que se batizar pelos mortos, nenhuma Exatamente. Doutrina. E aqui, fazendo só uma breve defesa e uma explicação do texto, Paulo não estava dizendo, possivelmente alguns coríntios fizeram batismo pelos mortos e logo na sequência eles estavam negando a ressurreição. Então era meio contraproducente. Por essa razão, Paulo não está valorizando isso. Ele estava apenas dizendo, como o texto diz de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Ou seja, vocês estão dizendo que os mortos não se ressuscitam, e por que vocês estão se batizando por eles? E era uma prática do paganismo, isso aí. Isso, exatamente. Então, possivelmente, alguns membros da igreja de Coríntios começaram a praticar. Então, mas o assunto não era, de fato, o batismo pelos mortos, sim a ressurreição. E por isso que o texto conclui. Porque se batizam eles, então, pelos mortos, ora, vocês estão dizendo que não vai haver ressurreição? Então, por que vocês estão fazendo essa prática pagã? E aí, Paulo, ele está colocando aqui, ele não está dizendo, façamos isso. Verdade. Ele está fazendo uma correção. E está usando daquele argumento errado para corrigir outro erro que tinha a ver. Tá bom? Tudo bem? Não está validando, né? Não está validando. Então, leia para nós, Júnior, aqui o casamento e o batismo pelos mortos, o texto bíblico que eu já li, né? Ok. Acredita que os últimos dias Cristo governará o mundo durante 1000 anos e as famílias ressuscitarão, voltando aos seus corpos materiais e continuando a vida. Os casais serão assim por toda a eternidade. Os parentes mortos, antes que a religião fosse revelada, podem ser batizados por procuração. Então, é o que eu acabei de dizer há pouco. Como assim por procuração? Eu me batizo pelos meus avós, parentes. E aí Deus, no dia da ressurreição e do milênio, Deus vai cumprir tudo isso. Agora, vamos lá. Isso tudo é fundamentação que não está na Bíblia. Isso são revelações segundo os profetas, e eles creem nisso, e meus irmãos, é uma loucura isso. Tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Joia. Gil, meu irmão Gil, mais uma vez, boa noite. Leia para nós, Gil. Jesus Cristo. Vamos ver o que eles falam sobre Jesus Cristo. Boa noite, graça e paz. Graça e paz a todos. Amém. Vamos lá.
Jesus Cristo. Não há nenhuma filiação peculiar em Cristo. O que quer que lhe tenha acontecido pode acontecer com qualquer um de nós. A divindade de Jesus é igual de todas as outras almas, até onde elas também tiverem sido influenciadas por uma fagulha divina. Jesus é filho de Deus como qualquer homem em boa relação com Deus. Em outras palavras, irmãos, eles, ao mesmo tempo, não têm uma clareza doutrinária correta sobre Jesus. Nós vamos ver que quando eles falam sobre Jesus, pelo contrário, eles vão muito além, como a gente acabou de ver aqui. Jesus foi um filho de Deus, como nós também somos, e eles fazem uma bagunça tão grande, é como se nós um dia, segundo os mormons, meus irmãos, e principalmente os livros deles, é como se nós fôssemos reinar com Deus num outro universo, num outro planeta, e seríamos lá nesse outro planeta como Jesus foi para nós aqui. Exato. A família, né? Divina. Exatamente. Então, aí onde entra, a gente já vai ver também, né, Júnior, a questão da família, eles fazem um misto, né, de texto bíblico com revelação. Por exemplo, eles vão dizer que cada pessoa já existia antes nos céus, e ela passou a existir aqui. Então, por exemplo, por isso que havia poligamia. Porque se de repente alguém, ou se não, no caso eles, né, recebessem uma revelação de que aquela esposa, ela já era uma esposa eleita por Deus para você, então você tem que gerar filhos com ela, porque isso tudo estava no projeto de Deus, porque isso não para aqui, você vai para a vida eterna. Então, eles fazem uma salada, irmãos, que é uma coisa assim absurda. E, com relação ao homem, vamos dizer assim, já era um problema. Mas quando eles pegam Jesus e até mesmo o diabo, aí a gente vê como eles vão para a heresia. E eles literalmente alteram a Bíblia e se fixam em cima dos seus livros. Então, a divindade de Jesus é igual para todas as outras almas. Como assim? Nós estamos como pecadores, mas depois que passarmos por esse processo, nós nos tornaremos divinos. Ou seja, então, Jesus ele é divino porque ele já passou em outra vida, em outro cosmo, e na perspectiva do Mormon, é como se o mundo fosse um mundo paralelo, que ele fosse sendo recriado por várias vezes, várias gerações, e assim fosse, entendeu? É uma coisa assim, surpreendente, entendeu? Eles conseguem sair da Bíblia, colocar coisas que não estão na Bíblia, pegar alguns textos, e aí fazem uma salada. Ele Entendeu? reduz Jesus a um padrão divino do mesmo nível que nós iremos atingir. Essa é a ideia, né? Sim, Não tem Jesus, tem uma similaridade com os com Deus. testemunha, né? Sim, Jeová, porque aí eles desconsideram, eles deprecia a deidade de Cristo e coloca numa igualdade conosco. Nós vamos ter essa divinidade igual ao Cristo comum. Só que tem um detalhe, né, Júnior? Eles não podem diminuir tanto, porque aí como que eles iriam se fundamentar na Bíblia? Então eles tentam pegar um Jesus meio que divino humano que já foi aperfeiçoado. Mas é nisso que a gente vê a celeuma, porque eles não vão literalmente colocar Jesus como Deus pleno. A gente vai ver já nas questões doutrinárias que eles vão ter que Deus tem 2 filhos e os 2 brigam e o filho ruim é o diabo. Então olha só onde eles chegam. Tem um paralelo com o espiritismo também, né? Como? Tem um paralelo com o espiritismo, né? Foi mais um ser humano que alcançou a luz aí. Sim, é um paralelo. E uma coisa que eu esqueci até de ensinar para vocês no espiritismo, irmãos, que é muito importante, eu até coloquei na minha apostila, enquanto eu estava fazendo as minhas notas, que o espiritismo é uma coisa muito interessante, que para que haja qualquer possessão demoníaca, ele precisa de um corpo, tá? Sim. Guardem isso. Claro. E
entendemos que a primeira sessão mediúnica acontece no Éden, quando, Verdade. de fato, A cobra, né? Satanás recebe ali o espírito de Satanás. Satanás entra no corpo da serpente, aliás, né? Então, percebam ali a primeira sessão mediúnica, se a mediúnica. gente pudesse assim dizer. E para que os espíritos eles se manifestem, eles são seres espirituais, estão aí soltos. O próprio reverendo Augusto Nicodemos, certa ocasião, numa entrevista de um podcast, perguntaram para ele: onde estão os demônios? Estão em Marte? Estão em Vênus? Ele falou assim: não, as pessoas vão dizer muitas coisas, mas os demônios estão soltos. E a gente sabe da força que eles têm, mas ao mesmo tempo eles têm uma força limitada. Mas para que eles tenham expressão nesse mundo, eles precisam de um corpo. E sem o corpo, eles são fortes, eles até atuam soprando os seus pensamentos, falando as suas palavras, mas eles não têm expressão. Mas quando pessoas, pelo pecado, ou pela própria inclinação ou consentimento, se abrem para os demônios, aí, de fato, essas pessoas agora, conduzidas pelos espíritos malignos, fazem o mal. Ou seja, o espírito maligno por si só não tem muita força. Mas quando entra num ser humano, tem a força dele, porque agora o controla. Em outras palavras, o diabo só não se apodera de animais, porque Deus não permite. Mas, ao mesmo tempo, tudo que ele faz no planeta é pelo consentimento de Deus. Mas tudo que ele faz nos seres humanos é pela invocação e pelo consentimento das pessoas. Isso é muito forte, viu, meus irmãos? E um crente, pastor? Um crente só vai se abrir para os demônios no pecado. Porque isso é uma verdade. Porque o pecado é o território dele. Então, isso era um pensamento muito importante para passar para Abriu vocês. legalidade, tinha uma conversa assim. Como? Abriu legalidade. Eu sei que muitas pessoas usam desse termo até de forma exagerada, né, Júnior? Mas não deixa de ser, né? Uma coisa é entender a nossa natureza fadada ao pecado, e outra coisa é a nossa inclinação volitiva, ou voluntária ao pecado. É por isso que um crente de verdade, ele nasce de novo, e ele não pratica, ou seja, ele não tem mais o hábito ou o prazer no pecado. O pecado passa a ser para ele um acidente de percurso. E uma pessoa que não se converteu, ele peca prazerosamente. Por quê? Porque o pecado é a sua naturalidade. Mas um cristão, nascido de novo, já não tem mais essa natureza. Agora, sobre ele tem repouso que é a divina natureza. Então, percebam que quem tem a divina natureza, quando peca, é um acidente de percurso, porque já não lhe é mais natural. Porque agora o natural de um novo nascido é viver em consagração, em santidade, recebendo as coisas de Deus. Por isso que um pecado praticado por um crente de verdade, ele se entristece. Agora, quando um crente está pecando e não tem mais essa sensibilidade, é porque já se desviou há muito tempo, já virou as costas. Ou quem sabe nunca se converteu. Tá bom? Então vamos lá. Joia, vamos continuar aqui, meus irmãos. O Jesus Cristo, né? Aqui tem uma foto dos Mórmons, né? A roupa deles, as viagens dele, a Bíblia, o livro dos Mórmons, né? Aqui as igrejas deles, muito bem bonitas, né, irmãos? Realmente é bonita a maneira que ele se apresenta, a arquitetura, né? Então, realmente é muito bonito. Não podemos negar, né? Aqui são algumas fotos, né? Aqui é o templo, um templo dos Mórmons, né? Tá joia? Beleza até aí? Tranquilo? Ok. Então vamos agora para a apostila do professor Paulo Pescador, para a gente correr aqui. A gente já começou a ler, né? E agora a gente já viu várias coisas aqui. Vamos nas questões doutrinárias rapidinho, só para a gente... a gente já viu tudo isso. Deixa eu ver aqui as questões doutrinárias, que eu quero gastar um tempo com vocês, né? Aqui falando um pouco sobre os livros que eles usam, tá vendo? Acho que vale a pena a gente ler isso daqui, ó. Literatura do mormonismo. Tomé, leia para nós.
A letra está boa para vocês, meus irmãos? Assim. Não tá. Então, deixa eu só organizar aqui. Leia para nós, Tomé, por favor. Pastor, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode ler. Pastor, se for possível, pede para o outro irmão ler, porque agora a Sheila está ouvindo uma aula ali. Ah, Aí não, tá senão bom, vai então. atrapalhar Então, aqui, tá bom? ótimo, não tem problema. Pastor Johnny, pode ler para nós, por favor? Posso sim. Agora, nós estamos na apostila do Paulo Pescador. Eu queria fazer essa síntese para a gente ir para a doutrina, para a gente ir para a congregação, para a gente fazer os outros apontamentos, né? Que eu acho que isso daqui é muito importante, irmãos. O livro do Mormon, The Mormon. Dizem crer na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Entretanto, ela não é a última revelação de Deus. São unânimes em dizer que todas as Bíblias foram adulteradas e que somente algumas Bíblias contêm a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Adotam os livros que seu falso profeta recebeu por revelação. Esta é a regra de fé número 8 da seita. Aspas, cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Também cremos ser o livro de Mormon a palavra de Deus, fecha aspas. Opa, então o livro de Mormon é a palavra de Deus. Já a Bíblia é desde que traduzido segundo eles, né? Porque, afinal de contas, eles têm a razão e eles têm uma tradução melhor. Percebam, irmão, sempre sendo tendenciosos, sempre sendo facciosos, né? Então, continua para nós, pastor, por favor. Vejamos a fantasiosa história do livro de Mormon, compilada do relato do próprio livro de Mormon. O livro de Mormon afirma que um povo chamado Jareditas, refugiados da Torre de Babel, migrou para a América cerca de 2.247 anos antes de Cristo. Ocuparam a América Central até serem varridos por discórdia interna. Um sobrevivente, o profeta Éter, registrou a história dos Jareditas em 24 placas metálicas. Cerca de 600 anos antes de Cristo, as duas famílias de Lehi e Ismael deixaram Jerusalém, atravessaram o Oceano Pacífico e desembarcaram na América do Sul. Dois filhos de Lehi, Lamã e Nefe, iniciaram uma briga, e o povo se dividiu em dois acampamentos de guerra, os Lamanitas e os Nefitas. Os Lamanitas e os Nefitas. Os Lamanitas foram amaldiçoados pelo Senhor por serem rebeldes e irem contra seus mandamentos. Parte dessa maldição incluía pele escura, o que supostamente é a origem dos índios americanos. Deus teve predileção pelos nefitas, que migraram para a América Central de Cristo. Logo depois de sua crucificação, Cristo veio à América, instituiu o batismo por imersão, o sacramento do pão e do vinho, o sacerdócio, e deu muitos outros ensinamentos. Tanto os lamanitas quanto os nefitas se converteram. As coisas correram normalmente por cerca de 200 anos, então veio a apostasia. O termo lamanita foi, pois, dado a todo aquele que deixava a fé. Então, meus irmãos, percebam, né? E historicamente nunca se teve sequer algum achado arqueológico que comprovassem essas histórias, ou achados, né? Então a gente sabe que tudo isso não passou de uma ficção, não passou de contos de falso profeta, ou quem sabe essa obra literária que vimos há pouco, que não tinha, que no caso eram os manuscritos que ele tomou posse, está muito mais para uma literatura qualquer que alguém escreveu, que aí recebeu um viés religioso, do que qualquer realidade de fato, né? E podem ver que Jesus vem para a América e prega. Então, percebam como que é forte quando um sectário se inclina a uma heresia e como há uma cegueira generalizada de admitir isso. Fazendo um comentário breve aqui. Quando nós somos questionados sobre o Jesus homem,
Mesmo que muitos digam que Jesus não nasceu, não existiu, há um acervo documental e histórico falando sobre um tal de Jesus na Palestina ou em Canaã, nos dias do Império Romano, por volta ali do 1º século, que fez muitas coisas. Isso é fato, não tem como negar. Muitas testemunhas, muitos escritos. Lembro que nas primeiras aulas aqui nós falamos, quando a gente estuda sobre religiões comparadas, nós precisamos pegar o que os documentos, os livros, os acervos, os credos daquela religião. Então, quando a gente vai estudar sobre o hinduísmo, a gente pega os livros, pegamos ali os códigos, as práticas. Isso acontece no hinduísmo, no budismo, no confucionismo, taoísmo, shintoísmo, no islamismo, em qualquer segmento, qualquer setor. Então, a gente tem os códigos, os livros. Isso daqui são livros, sim. Mas percebam que eles tentam pôr aqui, como falamos na 10ª aula, eles tentam trazer uma revelação nacionalista para justificar que aquilo que eles estão fazendo é algo de Deus e que Jesus esteve entre eles e que há muito tempo atrás já existia um povo que já tinha sido supostamente evangelizado e Jesus vem aqui à América, ou seja, eles tentam construir uma história que seria muito mais narrativa, né? uma narrativa, exatamente. Seria muito mais bonito o que acontece com Ellen White. Ela fala que é uma profecia e ponto final. Mas está errado também, porque não passa pelo critério da palavra. Mas o mais estranho é um grupo gigante de pessoas acreditar nisso. Então, assim, ficam essas palavras, porque crer em algo não é suicídio intelectual. Nós cremos e nós temos uma história judaica, nós temos história de um povo, nós temos um acervo teológico, nós temos documentos do Novo Testamento, de muitos manuscritos, ou seja, há uma história. Sobre tudo isso daqui é uma narrativa, né? Tá bom? Então, querem fazer algum comentário? Então, eu vejo nessa construção toda, a similaridade que há entre todas essas religiões, essas heresias todas, né? Vemos que o kardecista, qual é o fundamento da revelação dele? Os espíritos, né? Que revela para o Kardec, né? Aí é uma fábula, né? Que eles pegam uma espécie do livro fictício lá do pastor lá presbiteriano, Salomão, né? Salomão, reconstrói esse livro, essa fábula, e contém muitos textos da Bíblia King James, mais de 10.000 citações da Bíblia King James de 1611. Ou seja, eles acabam plagiando citações bíblicas para ganhar um tom de verdade, né, desse livro, que é uma Exatamente, Júnior, exatamente. Então, continua para nós, pastor Johnny, por favor. Vamos lá. 150 anos mais tarde, os nefitas religiosos e os lamanitas rebeldes guerrearam de novo. Por volta de 421 d.C., os nefitas foram todos mortos e os lamanitas infiéis ficaram no controle da terra. Colombo descobriu-os quando aí aportou em 1492. O comandante-chefe dos nefitas era o profeta e sacerdote chamado Mormon. Ao ver que tinham sido derrotados, compilou os registros de seus predecessores e escreveu uma breve história em placas de ouro. Deu essas placas a seu filho Moroni, que as escondeu num monte perto de Palmyra, no estado de Nova York. Moroni, cerca de 1.400 anos mais tarde, apareceu como um anjo a Joseph Smith e disse-lhe onde encontrar essas placas. Na caixa que tinha as placas estava um grande par de óculos. Uma das lentes chamava-se Urim e a outra Tumim. Segundo as 3 testemunhas, com a ajuda desses óculos e mais uma pedra de vidente, José Smith traduziu os hieróglifos para o inglês.
Segundo Joseph Smith, os hieróglifos eram egípcio reformado, língua que nenhum homem conhece. Desta forma, o livro do Mórmon supostamente foi revelado. Meus irmãos, entendeu? Então não precisa falar muita coisa, né? Acho que o que é mais surpreendente, como eu disse, é pessoas crerem nisso, né? Tá bom? Então vamos lá rapidinho aqui, doutrinas e convênios. Aqui é só uma breve citação, eu acho que é legal vocês saberem essa síntese desses livros, né? Pode falar, Júnior. Ou seja, é aquela coisa, né? É um código que ninguém sabe a fonte, não tem prova. Não tem prova. E detalhe, e as placas de ouro? Nunca ninguém achou as placas de ouro. Nunca ninguém achou nem esse óculos, que também... Meus irmãos, existiram dezenas, milhares de civilizações, que ainda a gente vai até descobrir, mas o mais interessante é que tudo isso que ele fala, que ele diz que viu, que recebeu, onde estão? Né? Por isso que a gente vê o quanto as pessoas, quando elas querem crer em algo errado, é uma cegueira. E aí é nessas horas que a gente vê que há uma influência do mal. Como podem pessoas crer em algo assim? É mais ou menos como crer numa ficção ou num mito, como, por exemplo, aquele, como que é o nome? O Senhor dos Anéis. Você crê que existiu um mundo que era de orques, um mundo de anãos, um mundo de elfos e de hobbits. Entendeu? É a mesma coisa, não muda nada. É falar que no planeta tinha hobbits. Então, assim, agora, o problema é quando as pessoas creem nisso e fazem disso uma religião, né? Então, Alice, o País da Maravilha, acho que tem mais credibilidade. O meu ver. Isso aí. Então, pastor, leia para nós doutrinas e convênios e pérolas de grande valor, por favor. Leio sim. Este é outro livro sagrado dos Mormons. Trata-se de uma coleção das muitas revelações dadas a Joseph Smith sobre doutrinas e práticas da Igreja Mormon. Contém muitas distorções teológicas que claramente mostram a grande diferença entre o mormonismo e o cristianismo ortodoxo. E pérola de grande valor. Como o livro Doutrina e Convênios, este livro também é uma coletânea das revelações dadas ao profeta, aspas aqui, né, Joseph Smith, e contém os seguintes escritos: Livro de Moisés, Livro de Abraão, escritos de Joseph Smith, Mateus, Joseph Smith, Histórias e as Regras de Fé. Ou seja, é aí onde eles se baseiam em toda a sua construção, tá bom? E aqui, meus irmãos, agora vai vir os pontos principais, as doutrinas onde, de fato, né, eles vão se perder, né? Algumas concepções do mormonismo. Ó, veremos agora algumas concepções do mormonismo que revelam a grande discrepância que há entre os seus ensinamentos fantasiosos e supersticiosos, frutos de uma mente insana. Primeiro, concepção mórmon sobre Deus, o Pai. Ninguém melhor do que o fundador da seita para dizer qual é o seu pensamento sobre Deus. O profeta Joseph Smith expõe nos seguintes termos sua teologia. Muitos homens dizem que há um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que são um só Deus. Eu digo de qualquer forma que este é um Deus estranho. 3 em 1 e 1 em 3. Reticências. Ele seria um Deus admiravelmente grande, seria um gigante ou um monstro. E isso daqui está aqui na história da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, e aqui está a referência. Note a concepção politeísta de Joseph Smith, transcrita no livro de Abraão. E então o Senhor disse, desçamos. E eles desceram no princípio, e eles, isto é, os deuses organizaram e formaram os céus e a terra. E a terra, depois de formada, estava vazia e desolada, pois eles não haviam formado coisa alguma a não ser a terra. E as trevas reinavam sobre a face do abismo, e o espírito dos deuses pairava sobre a face das águas. E eles, os deuses, disseram, hajam luz, e houve luz. E eles, os deuses,
tiveram a consciência da luz, pois era brilhante. E eles separaram a luz, ou melhor, fizeram com que ela fosse separada das trevas. E aqui o professor Paulo Pescador vai dando as fontes, tá vendo? 436, como está aqui embaixo, ó. Pérolas de grande valor, tá vendo? Ele dá a fonte, dá a página e até o ano, tá bom? E aqui, meus irmãos, ó, o Deus do mormonismo não é o Deus das Escrituras, que é de eternidade e eternidade. É Deus, Salmo 92. Mas conforme Joseph Smith, o próprio Deus foi como somos agora. Opa, olha lá. O próprio Deus foi como somos agora. Nossa. E é um homem exaltado e está entronizado nos céus. Nossa. Este é o grande segredo. Se vocês pudessem vê-lo hoje, veriam que é semelhante ao homem na forma, como Nossa. vocês em toda a pessoa, imagem e forma de homem. Pois Adão foi criado à própria forma, imagem e semelhança de Deus, e foi ensinado por ele, caminhou e conversou com ele, como um homem conversa e se comunica com o outro. E aqui palavras do professor, misericórdia, né, meus irmãos? E é isso que eu digo para vocês, irmãos, que estar nessas igrejas é uma coisa medonha, porque eles dizem ser cristãos, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. As pessoas estão ali pensando que servem a Deus, mas seguem esses livros e fazem vista grossa, ou ora estão confortáveis nesses credos. Vamos ler as palavras do... Vamos pela estética, né? Hã? Vamos pela estética, né? Aparece tudo bonitinho, loirinho dos olhos verde, azul, lá, aqueles carinha bem apresentado. Seja o que for, né, Júnior? Eles estão cegos e se mantêm, né? Então vamos ler as palavras do professor Paulo Pescador. Além do mormonismo rebaixar o Supremo Criador a um status meramente humano, também negam que exista um único Deus, ou seja, são politeístas, dizem que existem muitos deuses e deusas. Afirmam ainda que cada um de nós pode se tornar um Deus e até vir um dia a substituir o próprio Deus. Esse foi o exato desejo de Satanás. E está claro que é ele quem está por trás de uma religião tão demoníaca. Assim afirmam que Deus já foi como um de nós. Ou seja, essa ideia que o professor Paulo Pescador coloca aqui foi muito boa, admito. Por quê? Porque esse intuito de querer ser um Deus como Deus é, isso procede do próprio inimigo, né? Tá bom, meus irmãos? Então, aqui ele vai continuar falando... Pior. Exatamente, irmãos. E aqui ele vai continuar falando sobre isso, e aí depois vocês acabem lendo as demais palavras do professor. Agora vamos entrar aqui sobre Jesus Cristo. Essa parte aqui é de arrepiar, E aí, irmãos, é por isso que eu falo para vocês que não tem como a gente conviver com uma religião dessa e dizer assim, não, são nossos irmãos. Não, não são nossos irmãos. O que acontece, por exemplo, com algumas religiões, é que eles têm pontos de contato conosco em alguns credos, como são os católicos. Vamos falar aqui sobre a questão do próprio adventismo. Eles vão falar sobre Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Então, já os TJ não, já mudam isso. Então, percebam como isso é perigoso, meus irmãos, como isso é perigoso. Os próprios irmãos, os próprios seguidores da congregação, né? Que muitos ali, sejamos honestos, irmãos, eles creem em Jesus, creem na Bíblia, a gente quer acreditar que serão salvos, mas também é uma seita. Por quê? Porque a gente já vai estudar um pouco ela. Mas, ao mesmo tempo, essas pontos de contato não alteram, né? A gente vai ver já no próximo bloco sobre Jesus, vocês vão ficar impressionados. E eu não vou ficar muito tempo, porque senão a gente não vai chegar na congregação e nem vai para o debate, tá bom? Mas percebam, irmãos, é muito importante a gente conhecer tudo isso. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta? Algum acréscimo? Então, a questão que terminou aí, sobre diz que Deus foi comum de nós, a ideia também similar das concepções budista, hinduísta e kardecista, da evolução, de que um de nós evoluiu e se tornou o Deus, e nós podemos chegar a esse status. Sim, por isso que o Tomé falou há pouco que eles fazem uma ideia aí de reencarnação diferenciada. Não chamam de reencarnação, mas não deixa de ser uma evolução, né? Exato. Né? Então, meus irmãos, mais algum comentário, meus irmãos? Não? Tranquilo?
Ok. Então vamos pegar nossa água, meus irmãos. Já deu, né? Já deu o horário e a gente volta no segundo bloco, tá bom? E vou Beleza. parar aqui a gravação, tá bom, meus irmãos? Beleza.